O tema que nós escolhemos hoje para discutir é a depressão e a ansiedade. Por que as pessoas entram em crises depressivas? Se você for olhar as farmácias, o Brasil é um dos países que mais consome antidepressivos no mundo, quase, supera até os Estados Unidos. Porque a nossa sociedade de hoje é uma sociedade de pessoas angustiadas e depressivas, deprimidas. O que as deprime? Porque as pessoas são tão ansiosas, estão sempre a 1000 por hora. Então, na palestra de hoje, nós vamos tentar diagnosticar o problema central que levam as pessoas a entrar em crises depressivas, e a necessitar até de remédios fortes, tarja preta, para poder dormir, para poder viver nessa sociedade. O que leva as pessoas a esses estados? Vocês vão ver que no fundo, tudo é a falta de espiritualidade. A falta de espiritualidade conduz as pessoas a viver num mundo totalmente sem esperanças, num mundo totalmente voltado a uma visão materialista, e faz com que as pessoas devam conquistar apenas a felicidade, fama, sucesso e poder dentro das regras desse jogo que aqui está, dentro das regras do jogo da sociedade. Muito bem. Então nós vamos diagnosticar nessa palestra o ponto central da causa fundamental das depressões e depois nós vamos tentar apresentar quais as soluções que os grandes mestres nos trazem para nos livrarmos desse estado de coisas, desse estado psíquico altamente destruidor de nossa vida, de nossa felicidade e de nossa realização como seres humanos aqui na Terra. Ok? Então vamos lá. Então, fundamentalmente, por que as pessoas caem em depressão? Muito bem, então existem vários fatores que fazem as pessoas caírem em depressão. Nós vamos tentar diagnosticar desde o começo a coisa. Porque fundamentalmente, todo comportamento psicológico do ser humano tem base fundamental na sua visão de trevas, na sua visão materialista de mundo. E como ele se sente como ser individualizado dentro de um corpo. Muito bem. Então, primeiro ponto. Todo ser que encarna, toda alma, vamos dizer assim, encarnada, toda alma encarnada experimenta a solidão. Experimenta a solidão e o esquecimento. Okay? Porque uma alma encarnada, ela não lembra de suas vidas passadas, não lembra da sua natureza espiritual, e esta alma está enclausurada dentro de um corpo e sente muita solidão. Ok? Então esse indivíduo, vai estar num mundo totalmente sozinho e solitário. E como esse ser solitário vai viver em sociedade, o relacionamento com o meio ambiente, com o sistema em que ele vive, com o ecossistema que esse indivíduo vive, que no caso nosso é a sociedade, ele vai ter que encontrar realização. Ele tem que sair desse estado de solidão, porque a solidão, presta bem atenção, solidão leva à depressão, ok? Principalmente se você não tiver nenhuma espiritualidade, ou seja, todo ser humano vai fugir desse estado de solidão, porque a solidão é um vazio, ela traz um vazio, ela traz um medo oculto, terrível para o ser. Tá ok? Muito bem. Então, a causa fundamental da depressão está exatamente nos desejos, presta bem atenção, nos desejos não realizados.
Ou seja, todos os desejos que o indivíduo tem na vida, os anseios, por isso que nós vamos lá, ansiedade, desejo você pode traduzir com a palavra anseios. Todos os anseios na vida de um indivíduo que não se realiza, ok? Ele não tem a devida, por exemplo, qualidade que é contrária à ansiedade, que é a paciência. Né? Que é uma daquelas chaves da iluminação, né? Então, o indivíduo não tem a paciência. A paciência é exatamente o contrário da ansiedade. Um indivíduo altamente ansioso, ele deseja muito, 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 muito a que a coisa aconteça agora, amanhã. Ele não tem paciência de esperar. E como esse ritmo das coisas, esse fluxo das coisas, às vezes não acontece na ordem que a gente quer, aí o indivíduo vai vivendo, perde a sua juventude, passa a sua juventude toda, né, e nada acontece, o sucesso não vem, a realização no trabalho não acontece. Imagine um indivíduo que fica procurando emprego, sempre trabalhando em subempregos, né? Entendeu? Aquela situação da nossa sociedade, né? O fato de nós vivemos numa sociedade altamente materializada, sem espiritualidade e altamente competitiva, veja bem, a sociedade é competitiva, isso significa, se você não for o melhor, se você não vencer, você vai ser jogado em segundo plano. Então o cara entra numa empresa, ele quer subir na empresa, chegar a gerente, cargos. Então ele trabalha, mas só que lá é uma competição, todos estão querendo chegar. E às vezes ele não tem, às vezes até a qualidade para isso, né? Então o indivíduo, né, procurando emprego, não encontra, certo? Ele se forma, começa a procurar emprego, só acha emprego que ele não quer, ele não acha exatamente aquilo que ele procura. Então tudo isso vai acarretando um estado de ansiedade profunda no indivíduo, de realizar um desejo. E quando esse desejo não acontece, o indivíduo fica, como dizem os americanos, fica down, né? Como diz os americanos, o cara fica down, fica caído, fica baixo, né? Então o que acontece? Depressão. Depressão é aquele estado que quando o indivíduo entra em depressão, presta bem atenção, toda a emoção criada dentro do ser, ela é na verdade uma onda de energia que se espalha numa determinada frequência por todo o campo áurico, por todo o campo vibratório do ser, né? Então imagine, né, o indivíduo aqui e o campo áurico em volta dele, todo o campo energético, os corpos sutis, todos os corpos superiores. Dizem os nossos mestres que toda a emoção gerada dentro do indivíduo é como uma onda de energia que se propaga. Ela se propaga fazendo todas as células do seu corpo vibrar numa determinada frequência. Então veja bem, se você tem uma emoção de prazer, uma energia de prazer envolve todo o seu corpo, todo o teu ser, todas as células e os corpos superiores também. Isso é muito bom. No entanto, quando você está profundamente angustiado e deprimido, esta energia que flui, ela vai afetar todas as células nessa mesma frequência. As células vão ficar depressivas. Teu estômago vai ficar depressivo, teu fígado fica depressivo, teu rim fica depressivo. E o indivíduo depressivo, ele só quer, né, ficar moado, ele não tem vontade para fazer as coisas, né? Não tem mais força, não tem ânimo para fazer as coisas. O que acontece? Se ele ficar muito tempo nesse estado, isso vai acarretar doenças psicossomáticas, vai somatizar
ao longo do tempo. Ok? Aí depois nós vamos ter que destacar qual o erro do ser humano em fazer isso. O erro é simples. O erro é muito simples. Eu estou falando isso aqui nas mais de 150 palestras que eu já dou aqui nesse espaço. Para todo o meu público. O erro do ser humano só é um. É depositar a sua realização e a sua felicidade fora dele mesmo. Esse é o grande erro grave cometido por todo ser humano. Ele depender de algo externo, depender de uma realização profissional, de um emprego, de uma situação, para ele ser feliz. Este é o grande erro que nós não devemos cometer. Então, isso é muito importante você entender que todas as vezes que você está num estado emocional depressivo, isso vai afetar todos os seus corpos energéticos, vai entrar em depressão todo o teu ser. E se bobear, você afeta pessoas que estão à sua volta. Pessoas que estão muito próximos de você. Se você tem um namorado, uma namorada, ela vai ficar mal, ela vai começar a entrar numa energia ruim, porque ela vê você assim, capta a tua energia, capta a tua vibração. Então é essa energia. Então um dos motivos é esse, o motivo profissional. Você anseia demais uma coisa, muita ansiedade, e essa coisa não acontece, não se realiza, o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Você vai envelhecendo e durante toda a vida você cria uma situação mental de infelicidade. Ok? Muito bem. Agora nós vamos atacar uma coisa muito interessante. Relacionamento afetivo. Aqui o bicho pega. Relacionamento afetivo. Sabe que a maior parte, se você abrir um consultório de psicologia, a maior parte das pessoas deprimidas e depressivas tem 90% de causa afetiva e sexual. Olha, uma pessoa feliz no lado afetivo, realizada no lado afetivo e sexual, dificilmente fica depressiva, entra em depressão. Por emprego, por coisa, não. É que a coisa vai se agravando. Por isso que todo trabalho budista, toda religião budista, todo trabalho oriental é para o indivíduo aprender a se apoiar em si próprio. Não ter de forma alguma depender de algo externo a si. Porque se ele depender de algo externo a si, se ele depender de uma mulher para ser feliz, de um emprego para ser feliz, se ele depender de dinheiro para ser feliz, ele está fadado a ficar eternamente deprimido, destruído. Isso a nível físico. E se você arrumar uma namorada, alguma coisa nesse estado, e ela gostar de você nesse estado, porque ela também está na mesma energia, aí vai ser duas cruzes, dois na merda, como eu falo assim, né? Tentando, não vai sair nunca na história, complicadíssimo. E isso aí nós chamamos de encosto vivo. Você atrai mais encostos, vibrando uma energia ruim. E agora vamos para o terceiro agravamento da situação. Você atrai espíritos depressivos. Você atrai espíritos depressivos. Porque veja bem, a maioria das pessoas que entram em depressão, principalmente o jovem, na sociedade nossa, ele vai consumir droga, cara. Ele não suporta a depressão. Ele vai consumir droga, bebida. Eu sei porque eu saio na noite, eu vejo como que as pessoas se realizam. Eu vejo como as pessoas, eu conheço pessoas com grande realização profissional, mas altamente depressiva. Vive à base de droga, bebida e tudo mais. Nós temos um monte de artistas de televisão que é conhecida a história dos caras, né? Sempre deprimido, angustiado, famoso, bonito, dinheiro pra cacete, né? E tá aí, na mais profunda depressão, vive internado, vive não sei pra onde, né? Então você atrai uma egrégora
ao seu redor. Aí, bicho, não é fácil. Por isso, a gente tem que evitar cair muito fundo nos estados depressivos. Porque você realmente traz um monte de gente. E só para dizer uma coisa para vocês. Quase que 100% dos humanos neste planeta são criaturas depressivas em algum grau. Tem algum grau de depressão. Porque a maior parte dos seres humanos, numa sociedade capitalista ou numa sociedade materialista, ela não consegue se realizar com profundidade. Por quê? Porque ela nunca vai atingir a verdadeira natureza da sua alma, do seu ser. Ela pode trabalhar, ganhar dinheiro. Aí tem o dinheiro, se sente não realizada. Pode tentar conquistar o amor da sua vida, um homem maravilhoso, conquista. Um mês depois enjoa, continua depressivo. E aí vai. Porque na verdade, os nossos grandes mestres, os mestres budistas, sempre nos orientaram que a verdadeira realização do ser está aonde? Está no seu espírito. Não existe nenhum outro lugar que o homem vá realmente se realizar como ser. Então o que acontece? Nós vivemos numa sociedade extremamente densa e primitiva e uma sociedade altamente materialista. Desde o momento que você nasce, essa sociedade impõe verdades para você. Ela impõe um modelo de existência para você. E essa sociedade, ela também impõe para você o modelo da felicidade. Sabia? Ela impõe exatamente uma receita de bolo para você ser feliz. Então veja bem, o que a sociedade diz para você ser feliz? Não é verdade? Presta bem atenção. Numa sociedade capitalista como a nossa, toda a sociedade é formada assim, é uma pirâmide. Né? Somente possui realmente dinheiro que pode comprar tudo que você possa desejar é uma pequena elite desta pirâmide planetária. Aí existe uma lacuna muito grande entre esta elite e uma segunda classe, que é chamada classe média, que tem o razoável para existir. E aí uma lacuna bem grande, onde você tem praticamente 98% da civilização do planeta completamente escrava, completamente vivendo à margem dessa sociedade elitizada, e pessoas que jamais vão conseguir realizar seus sonhos de consumo, porque não possuem dinheiro, não vão comprar e não vão atender todos os apelos que a sociedade moderna, que as televisões, que os meios de comunicação infringem psiquicamente, subliminarmente na mente das pessoas para comprar. Então, automaticamente nós vamos ter uma grande porção da civilização já depressiva por esse motivo. Então veja bem que louco que é. Nós temos uma sociedade, eu vou provar para vocês que a nossa sociedade é altamente depressiva, em todos os sentidos. Tudo bem, isso por esse motivo já. Então a sociedade é escrava, ok? Tudo bem. Então esse é o famoso modelo, né, de uma sociedade capitalista, né? Então você vai arrumar um bom emprego, comprar uma casa, arrumar uma família, arrumar uma mulherzinha, né, que te ame e tem que amar, né? Uma mulher com muito amor. Olha, todos os sonhos, Jonathan. Não se esqueça que é isso que a sociedade prometeu, a sociedade materialista capitalista. Você vai ser feliz e realizar como ser se você tiver basicamente essas três coisas. Mas para obter essas três coisas, você se esquece que estão numa sociedade altamente competitiva e materialista, onde a divisão de poder e a concentração de renda e de dinheiro está onde? Lá. E essas pessoas, por mais que elas se esforcem, presta atenção no que eu vou falar, por mais que elas se esforcem, elas não vão chegar aqui. A maioria mesmo vive a vida inteira nesse estado de ansiedade por querer, desejar conseguir essas coisas prometidas e não ter.
Por isso, está diagnosticado que se você for médico numa sociedade como a nossa, você nunca vai passar fome, viu? Porque olha o que tem de doente. Olha o que tem de serviço para você tratar. E se você montar uma fábrica de fazer remédio, você vai ficar milionário. Porque tá certo, olha, você tem mercado para vender. Tem de gente doente, angustiada, deprimida, né? E o indivíduo deprimido, ele não dorme de noite, viu? Ele pode ter dois aspectos. Ele pode dormir muito, ou pode inverter o processo dele e fica um zumbi de noite, não dorme. Então, se ele não beber, tomar um remédio, ele fica assim, o nervo fica flor da pele, a pressão arterial sobe, ele fica ansioso. Ele tem uma série de respostas do organismo, porque o organismo entra em desequilíbrio, né? Biológico. Entra em desequilíbrio total. Daqui nós sai daqui, nós vem aqui. Vamos analisar essa classe aqui. Essa classe aqui deveria ser feliz, né? Porque conseguiu comprar uma casa própria, né? Tem um bom emprego, às vezes até microempresário, né? Classe média. Tem todos os eletrodomésticos em casa, né? Arrumou a mulher dos sonhos. Eu sei o quanto essa classe é podre, porque é uma classe escrava, tá? Ela depende do emprego, ela pode ter um cargo bom numa empresa, mas ela é... O dia que esse cara tomar um bico, que der um quebra no mercado, ele vai procurar, ele fica... Acaba a fonte de renda, acaba a fonte de estabilidade dele. Ele não... Tá? E essa turma aqui, ó, deveria ser as pessoas mais felizes, mais realizadas e mais perfeitas do mundo. Elas têm tudo. Tem dinheiro, poder, compra o que quer, faz o que quer. Tem dinheiro e poder, são os políticos, donos de fazenda, de empresa, empresários, donos de multinacionais. Bilhões circulam em suas mãos. Mas é a classe mais podre do planeta. É a classe mais doentia do planeta. Fomos fazer uma pesquisa uma época com os filhos de milionário. Como se comportam hoje os filhos de grandes milionários? Você não tem noção, cara. Você vai numa festa rave, por exemplo, alta sociedade em São Paulo, numa festa de alta sociedade dos jovens, que variam assim dos 15 aos 30 anos os frequentadores. É a maior podridão. Consumo excessivo de droga, de bebida. Os jovens são altamente frustrados, pais ausentes, não tem noção. Ou seja, num ambiente, numa riqueza, num poder que não deveria existir esse sentimento. Porque eles têm tudo. Tudo o que a sociedade promete para você ser feliz. Eu lendo a biografia do Henry Ford, um dos homens mais ricos do mundo, ele tem um trecho que ele diz o seguinte, olha, isso é claro, ele era na época o homem mais rico do mundo, o Henry Ford, dono da indústria Ford, de automóveis. Ele falou assim nesse trecho do livro dele, ele falou assim, olha, eu cheguei exatamente no topo do mundo, onde todos os seres humanos querem chegar. Ou seja, ele chegou aqui, ó. Ele era o topo dessa pirâmide. E ele falou assim, a maior angústia minha, a maior frustração e angústia é não conseguir convencer as pessoas que estão aqui embaixo de que aqui nesse ponto não existe nada. Não tem nada. Não adianta você se matar a vida inteira para chegar aqui. Eu estou aqui, estou vazio. Percebo que não tem nada. Não tem nada além. Porque enquanto as pessoas estão iludidas, profundamente ansiando chegar aqui, elas perdem suas vidas. Porque o anseio
O anseio gera a perturbação. E a não conquista gera a depressão. Então, aqui vai acontecer outros motivos. Às vezes as pessoas têm uma riqueza muito grande, mas o lado afetivo dela é um caos. Porque vocês vão ver que esse amor sexual, o amor por uma outra pessoa, ele na verdade ele não é um amor real, ele é uma paixão. Geralmente a paixão é um estado doentio, não é um estado de amor verdadeiro. Porque eu vou falar para vocês que o amor verdadeiro ele só acontece, ele só vai acontecer quando as pessoas se realizarem espiritualmente. Aí elas entram no estado de amor. Aí quando a pessoa ama, ela entra no estado de amor, ela não compete. Ela não busca esses valores são tão medíocres, elas não anseiam por esses valores. Tá, muito bem, então vamos lá. Muito bem. Então vamos lá. Então, se nós percebemos que todas essas buscas materiais, todas essas nossos desejos afetivos, paixões, toda vez que eu busco a realização externa, ou seja, não depende de mim, depende de um acontecimento externo para que eu realize e seja feliz, eu vou ficar ansioso. Por quê? Porque eu vou ter que ficar esperando, eu vou ter que ficar lá esperando a coisa acontecer para eu ser feliz. E se a coisa começa a demorar para acontecer, eu vou ficando desesperado. Eu entro em desespero, porra, nunca acontece, não chega e não vem. Chega uma hora que você desaba. Aí você entra num estado de profunda depressão, porque você não conquistou aquilo que você desejou profundamente. Por isso que os grandes mestres nos ensinam várias coisas. Primeiro, eliminar o desejo. Esse é o primeiro ponto do sábio. E 2, matar o seu ego. Agora vamos discutir a solução do problema. E vocês vão ver aonde está a solução. E a solução está exatamente onde o Laércio tem falado em todas as palestras. Parece que eu só fico repetindo as mesmas coisas para chegar no mesmo ponto, né? Porque na verdade o problema é um só. O problema é que todos nós somos uma alma, um espírito que não é desse planeta, não é desse lugar e não é dessa natureza física material. E estamos atualmente nessa condição. E o fato de estarmos nessa condição, nas trevas, e não nos lembrarmos da nossa verdadeira natureza, faz a gente ficar neste buraco chamado planeta Terra. E numa sociedade densa e primitiva, onde os valores são esses. Então, um fundamento básico é não desejar, ou seja, não ansiar, não ter ansiedades. Eliminar a ansiedade pela raiz. E matar o seu ego. O que é esse ego que nós temos que matar? É exatamente esse maldito programa materialista que enfiaram na nossa cabeça desde a infância, que é servir esse modelo social babaca, primitivo, decadente, completamente distante do si mesmo, da sua alma, do teu espírito. Este é o seu ego. O seu ego é a sua personalidade, certo? A sua personalidade adquirida na sua cultura, né? Através da sua cultura política, a política e social, certo? Essa é a maior babaquice criada para você, que diz que você tem que ter todos esses fatores para você ser feliz, como se não existisse nenhuma outra saída, não existe nenhuma outra forma de viver no planeta e de encontrar a paz, o amor e a felicidade. Ok? Quantos ricos e milionários que estão aqui não estão procurando nós, esotéricos, para dar uma solução? Então, na verdade, os grandes mestres vão ensinar você a acordar. Você tem que mudar a sua vida, cara. Você quer sair da depressão? Quer sair profundamente da depressão, da droga, dos vícios? O único lugar que você tem que se apoiar é em você mesmo.
Só que neste momento você realmente vai entrar numa depressão, porque você vai entrar num processo solitário para encontrar a si mesmo. Tem fases isso. Então, fundamentalmente, pessoal, o conselho que eu dou a vocês é o seguinte: a depressão e a ansiedade e as frustrações humanas só tem uma solução. Não está nos antidepressivos, não está nas farmácias. Ela está em você encontrar um bom mestre espiritual, mas um bom mestre espiritual que possa te orientar no caminho do crescimento, no caminho do retorno, na volta para dentro. Aconselho você a praticar yoga, a praticar tai chi, a praticar meditação, trabalhos que vão aproximando você do si mesmo. À medida que essa jornada espiritual, essa jornada interior vai elevando o teu ser, a sua vibração vai mudar, a tua energia vai mudar, as egrégoras espirituais que vão estar ao seu lado são seres de luz que vão estar junto de você. Não vai ter aquele bando de encosto, aquele bando de espírito depressivo, de gente depressiva, porque você também vai procurar viver com amigos espiritualistas, com pessoas que estão buscando essa jornada. Vai ter o seu grupo de yoga, você vai achar uma namorada, uma parceira nessa jornada também. Pessoas que vão caminhar juntas, que vão se harmonizar nesse trabalho interior. Aí você não fica depressivo, nem tampouco ansioso. Você encontra um grande equilíbrio. Este é o ponto fundamental. Procurem mudar suas vidas em primeiro lugar. Mude o seu desejo. Inventa, elimine esse desejo. Ok? Então, desejo a todos muita paz, muita luz, muito amor e que vossas vidas estejam sempre repletas de muita paz e de muita luz. Namastê e até um próximo encontro.